Então, boa tarde, alunos. Vamos começar então mais uma aula virtual aqui pelo ambiente do Moodle, tá? Antes de começar, eu tenho uma pequena correção para fazer da aula anterior sobre matrizes determinantes, tá? Parabenizar aí a aluna Esther Spezin por ter me chamado a atenção aí desse erro aí. Acabei ali na hora de montar os slides e ler ali, acabei me atrapalhando e tudo mais, e aí eu acabei falando duas coisas incorretas. Então vamos à correção aí. O que é matriz simétrica, tá? A matriz simétrica é a mesma coisa que a matriz transposta, tá? Mas isso só vale para matrizes quadradas, tá? Matrizes que não têm o número de linhas e colunas iguais, isso continua não valendo, e aí essa parte de simétrica e assimétrica não existe. Só para matrizes quadradas que eu estou falando. E a matriz assimétrica ou antissimétrica, como eu achei em alguns livros, é quando eu troco o sinal de todo mundo e faço a transposta. Mas, novamente, essas duas operações só valem para matrizes quadradas. Tá? Então, Sfezin, brigadão aí pela correção. Continue assim, vocês têm que perceber. E puxar de orelha pro resto, porque só uma aluna de 60, acho que tem o quê? 60 alunos no total da turma, uma pessoa só me chamou a atenção disso. É preocupante. Quer dizer que pouca gente está prestando atenção ou pouca gente não sabe matéria. Eu não sei qual dos dois que é o pior nessa situação, tá? Sei que é complicado puxar a orelha aí de gente ainda que eu não tive o prazer de conhecer e ver na sala de aula, assim, de ter contato, né? Mas eu acho que como a gente está com pouco tempo e a princípio essa quarentena aí ela vai se estender, então vamos ter que vai ter que ser as puxadas de orelha realmente online, não vai dar para esperar muito tempo. Tá, outra coisa, com relação a isso, então além da Spezin, a gente tem aqui a dúvida da Ana Luiz Ferreira, né, que ela ficou com dúvida em duas questões, então eu vou resolver elas aqui para vocês. Tá? Então a primeira dúvida é o exercício 5 da página 544, que a gente tem uma matriz de ordem 2 que tem a seguinte lei de formação. Quando a linha e a coluna são iguais, a lei de formação vai ser 2 na x mais i mais j. E quando o número da linha e da coluna for diferente, então vai ser 2 na x mais i menos j. Então o A11 e o A22 vai seguir a primeira lei de formação, o A12 e o A21 vai seguir a segunda lei de formação. Qual que deve ter sido a dúvida da Ana? Que merda é essa de 2 na x? Onde é que eu vou colocar esse 2 na x no meio da questão? Bom, então o que vai acontecer? A princípio, eu não sei o que eu vou fazer com esse 2 na x. Mas olhando a próxima linha, a gente tem o seguinte. Sabendo que a determinante da matriz A é igual a 21. Opa, então quer dizer que se eu fizer a matriz a determinante da matriz A igual a 21, vai dar um lusco-fusco lá, vai ter um monte de operação, mas eu provavelmente vou cair numa equação que vai ter o 2 na x e eu vou conseguir descobrir o valor de x. Isso é uma coisa que me parece possível até agora. E aí depois a gente continua na questão. Então pode-se afirmar que essa matriz é igual a. Bom, então são três coisas que tem que fazer: calcular a determinante, pegar esse trambolho que vai aparecer na determinante e igualar a 21 para achar o x, pegar esse valor de x, jogar novamente na matriz da lei de formação e ver qual os números que vão sair, que vai ser uma das alternativas. Vamos supor por um momento que vocês não consigam fazer isso. Então, vamos supor assim que eu não sei o que fazer, mas então eu vou chutar essa questão. Se eu fosse fazer isso, a questão já me dá algumas dicas. Pelo seguinte: se a gente olhar a alternativa A diagonal principal dá 4 vezes 6, 24. Menos 15 dá 9. Então, a matriz tem que ter determinante igual a 21. Então, a alternativa A não pode ser 15 menos 6. Vai dar 15 mais 6, que dá 21. Então, essa aqui é uma possibilidade. 120 menos 81. Isso dá 39, eu acho.
Então, não pode ser. 24 menos 3, 21. Então, essa aqui pode ser. 48 menos 27 dá 21. Então, ó, só de tu olhar a determinante de cada matriz, a gente já diminui de 5 possibilidades para 3 possibilidades. Aí o teu chute já deu uma bela melhorada aí de 20% para 33%. Então já dá uma. O cara que tem um pouquinho de sorte aí no chute já melhora. Mas a gente aqui não resolve a questão pelo chute, a gente resolve a questão no braço. Vamos lá, então. Fazendo a lei de determinação, a lei de formação, o que, que a gente faz? Eu comecei fazendo aqui com I igual a J. Aqui está a resolução aqui da questão. Ó. Então, o A11 vai ficar 2 na x mais 2. E o A12 e o A22 vai ficar... E o A22 vai ficar 2 na x mais 4. Depois eu fiz para os termos I diferente de J. Então, o A12 fica 2x menos 1 e o A21 fica 2x mais 1, ficando essa matriz aqui de lei de formação. É uma matriz feia, mas plenamente trabalhável com ela e requerendo um pouquinho aí de habilidade aritmética. Continuando a questão, então a gente vai fazer essa determinante igual a 21 aqui, como está no topo aqui da nosso slide. Bom, aplicando então um cálculo para a ordem 2, como é que é o cálculo aqui da ordem 2? Eu simplesmente vou pegar essa diagonal em vermelho, que faz o produto dos elementos, menos ou mais a simétrica do produto dessa diagonal. Então, a parte em vermelho vai estar aqui, e a diagonal em azul está aqui. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que fazer o bom e velho chuveirinho, né? Então, 2 na x vezes 2 na x vai dar 2 na x ao quadrado. Lembrando que potência da potência é tu multiplica os expoentes. Então, 2 na x ao quadrado, né? Vou escrever aqui do lado. 2 na x ao quadrado. O que vai acontecer? Esse cara e esse cara vão se multiplicar. Então, x vezes 2 dá 2x, que aí gerou esse primeiro carinha aqui. Depois, a gente vai ter o 2 na x vezes 4. A gente vai ter o 2 na x vezes 2. E vai ter o 2 vezes 4. Aí, o que eu fiz aqui no outro? Né? No outro, eu fiz a mesma coisa, né? Fiz aqui todo o chuveirinho aqui, né? E aí gerou essa baita equação aqui. Opa! Essa baita equação aqui na outra linha. Nessa outra linha aqui. Bom, então depois o que eu vou ter que fazer? Primeiro eu vou ter que mexer com com aqui. Ah, aqui, gente, só uma correção, tá? Eu não fiz o chuveirinho aqui, né? Como vocês podem ver, tipo, é A mais B, A menos B, né? É o produto da soma pela diferença. Então, simplesmente eu fiz a diferença dos termos ao quadrado aí usando produtos notáveis. Né? Só para não perder tempo aí com os cálculos. Bom, depois de ter feito todo o trabalhão aritmético, a gente chega nessa equação aqui. E aí, o que a gente faz? Começa a passar as coisas para o outro lado. Então, o 2 na 2x e o menos 2 na 2x, esses dois caras aqui, ó, eles se cancelam. Esse cara mais esse cara é que geram esse 9 quando eu passo para o outro lado. E o 21 fica paradinho ali. Então, 21 menos 9 dá 12. Passa o 6 dividindo para cá. Então, ficou 2 na x igual a 2. Que potência de 2 em que potência dá 2? 1. Então, a gente tem aí com x igual a 1. Agora, sabendo que o x é igual a 1, o que a gente vai fazer? Então,
vai ficar 2 na x, o primeiro aqui vai ficar 1, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Então, aqui vai ficar o 1, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Então, 2 na 1 é 2, mais 2 dá 4. 2 na 2 mais 1 dá 3. 2 na 1 dá 2, menos 1 dá 1. E 2 mais 4 dá 6. Então é 4, 3, 1 e 6. Alternativa correta, letra D. Né? Como eu fiz aqui os cálculos bem bonitinhos aqui, então a gente tem aí que a alternativa correta é a letra D. Só para ter certeza, lembrando que é sempre bom fazer a determinante. Então 24 menos 3 dá 21. Além da questão ali anterior, a gente tem também a dúvida aí da Ana na exercício 1, página 548. Bom, essa questão aí é da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, que tem uma matriz e pede pela regra de Sarros a determinante dessa matriz. Qual é a dificuldade ali, ou o que assusta o aluno? O que assusta o aluno é aquele log. Só lembrando o que é um log, né? Vou fazer aqui, ó. O que é o log de 8 na base 2? Então, 8, base 2, aí a gente bota um x aqui. Então, significa que 2 na x igual a 8. Que potência de x dá 8? Potência 3. Então, por isso que o log de 8 virou 3. O que vai ser log de 4 na base 2? É que potência de 2 dá 4, que a gente sabe que é 2. Bom, com isso, então a gente tem uma determinante aí simples, né? Deixa eu só apagar aqui para fazer a determinante. Só lembrando como é que funciona a regra de Sarros. Né? A regra de Sarros a gente vai pegar essa determinante mais essa determinante mais essa, fazer o produto dessas três coisas, menos, ou com sinal trocado, dessa, dessa e dessa. Né? Que vai dar todo esse cálculo que tem aqui na linha posterior. E aí, fazendo os cálculos aritméticos, a gente chega em 15. Alternativa C. C. Certo, Ana? Então, dúvida resolvida e qualquer coisa pode perguntar, tá? Eu encorajo também os outros alunos aí, me perguntem questões que vocês tentaram fazer, tirar dúvidas técnicas aí, podem me chamar no privado ali que eu estou disponível, tá? Até o chat do privado acaba funcionando muito melhor que o nosso fórum, né? Ou o nosso chat ali que está sempre caindo. Mas então lancem as dúvidas no privado ali. Se for uma dúvida muito pontual, eu vou responder ali. Se for uma dúvida que eu acho que é uma dúvida que pode ser de muitas pessoas, eu vou adicionar a minha aula na próxima aula, né? E falando sobre a próxima aula, então no final do vídeo, né, a gente tem aí uma surpresa em relação à próxima aula. Então, vamos ao conteúdo de hoje, que é sistemas lineares, tá? Hoje, gente, vocês podem perceber que eu não vou colocar no Edpuzzle, porque eu estou com um problema técnico em relação ao Edpuzzle que eu estou tentando resolver. Então, por enquanto, eu não vou resolver problemas de sistemas lineares, tá? Eu vou, quando eu conseguir resolver esse problema técnico, eu vou lançar na plataforma. Eu acredito que eu deva lançar ali entre quarta e quinta-feira dessa semana, tá? Estamos trabalhando nisso, não deu, tá? E não ia deixar você sem aula de segunda-feira, então eu preferi cortar essa aula sem exercícios, deixar vocês com a teoria, e aí depois a gente resolve essa questão aí do Edpuzzle, tá? E aí eu vou lançar ali na plataforma ali, então deem uma olhada na quinta-feira, tá? Eu vou lançar só os exercícios. Tá? Vou separar ali pelos exercícios. De repente até posso acabar. Se vocês acharem que é uma boa assim, de separar a aula teórica dos exercícios ali em 2 vídeos, para tipo, quem já sabe a matéria já ir para os finalmente direto.
Quem achar que é uma boa ideia, me chama no privado ali e faz a sua forcinha ali e me avisa, tá? Outra coisa, pessoal, preciso que vocês respondam aquele formulário lá de questionário que eu mandei para vocês ali pelo aluno Chu, né? Chu, desculpa, não sei se eu tô falando o teu nome de guerra certo, tá? Mas aí o 01 pedi aí para ele mandar um link para vocês de formulários do Google que eu preciso que vocês respondam para eu poder repensar ou pensar nas próximas aulas aí para fazer com que elas sejam as melhores para vocês, né? Eu sei que a época agora não é das melhores, né? Mas a gente está tentando fazer aí do limão limonada a partir aí do que nós temos, do que a gente tem disponível, né? Então, sistemas lineares, vamos lá. Então, resumindo a aula de hoje, eu vou tratar o que é um sistema linear, que eu considero como, o que nós consideramos como uma solução de sistema linear. Vou mostrar para vocês dois métodos de resolução, o de escalonamento e por regra de Cramer. E a gente vai aprender também a classificar os sistemas e ali por final ali uma coisa um pouco mais teórica, mas nunca se sabe aí, principalmente na URGS aí, que na verdade essa parte de sistema homogêneo é uma coisa mais da álgebra linear, então para quem for na engenharia, para quem for aí para física ou até for aí meu grande colega ou a colega ou colega na matemática, vai ouvir falar muito sobre soluções homogêneas, né? Que aí a gente trabalha com a solução trivial. Então, aí vai conhecer um pouco mais esse. Para vestibular e Enem, muito difícil aparecer algo com com isso, tá? Mas só para ali descargo de consciência e para adquirir cultura matemática, tá dentro do programa. Bom, então o sistema, o que são? São verdades matemáticas que, por enquanto, a gente vai chamar de equações que estão interligadas. Então, seriam, por exemplo, duas ou mais equações que estão interligadas. Interligadas como? Elas possuem uma solução em comum. Por que a gente chama de linear? Porque ela só admite termos lineares, ou seja, termos de primeiro grau. Não pode ter expoente 2, 3, 4, não pode ser exponencial, não pode ser fatorial, não pode ter. Pode ter trigonometria? Não, não pode ter trigonometria, tem que ser só termos bonitinhos de primeiro grau. Tá? Sistemas não lineares é uma área muito bonita da matemática, mas se estuda só a nível de mestrado e olha lá, tá? É tema de doutorado isso aí, é uma área muito bacana, com várias, inclusive a tal da teoria do caos e os sistemas caóticos, eles surgem aí a partir dessas equações não lineares. Aí eu conheço um pouco aí por conversar bastante com matemáticos. A Marília deve saber um pouco mais sobre isso, né? Se quiserem perguntar, a Marília deve ter porque a Marília tem um pouco mais de conhecimento matemático do que eu, até porque eu segui um pouco mais voltado ao ensino e ela seguiu dentro da matemática pura. Tá? Podem perguntar para ela, eu acho que ela deve saber alguma coisinha aí. Bom, então a gente vai se preocupar com as equações lineares, sistemas de equações lineares. É isso que cai em E na URGS. O que é a solução? Isso você já sabe, na verdade. Eu só vou estender um pouco mais essa definição. Solução do sistema linear é quais os valores que eu coloco no lugar das variáveis que fecha as contas. Só que agora sim, ó, vocês aprenderam o sistema de equações lineares com duas variáveis, que é o tal do sisteminha que a gente faz aí na aula aí com o x e o y. Bom, que acontecia? Tu achava um valor para o x e um valor para o y. Então ali, por exemplo, no nosso exemplo, o par 3 e 4 ele é a solução da primeira equação. Se eu esquecer a segunda e trabalhar só com a primeira, 3 e 4 fecha, porque se o x é 3 e o y é 4, 3 mais 4, 7. Só que na de baixo, 3 menos 4 não é 3. Então ela só funciona para a primeira. 9, 6 funciona para a segunda. 9 menos 6 dá 3. Mas 9 mais 6 não é 7. Então, o par 3 e 4 é a solução para a primeira linha, 9 e 6 é a solução para a segunda linha, mas não é para as duas ao mesmo tempo. A única solução do sistema que é para as duas ao mesmo tempo é ali a que tem ali embaixo, ali, que é a 5, 2. Por quê? 5 mais 2 é 7 e 5 menos 2 é 3. Então a solução do sistema como um todo
é o par ordenado 5, 2. Por que eu botei par, dupla, n-upla? Porque se tu tiver 3 incógnitas, tu vai ter uma solução com 3 valores, tu vai ter um trio ordenado. Se tu tiver um conjunto com 10 letras, né, com 10 incógnitas, tu vai ter uma, sei lá como é que se chamaria isso, mas uma decaupla ordenada, né? Por que ela é ordenada? Porque, tipo, o par 3 e 4 e 4 e 3 são diferentes, né? São colocados geralmente na ordem alfabética ou numa ordem que seja de consenso de todo mundo. Então, isso aí que é a solução do sistema linear. Vocês já sabem como é que funciona isso, tá? Só para a gente ir batendo aí todas as definições. Agora sim, vamos para coisa nova. Escalonamento. Gente, escalonamento é uma arte. Eu recomendo que vocês peguem todos os sistemas lineares que tem ali no livro, tá? E tentem fazer por escalonamento. Como é que se faz isso? Eu vou falar para vocês que eu só comecei a ficar craque nisso quando eu estava na faculdade. Tá? Eu vi isso em sala de aula. Até muitas escolas hoje não trabalham mais com isso, o que eu acho péssimo. Tá? E acho muito bacana que o Colégio Militar de Porto Alegre continua trabalhando com resolução por escalonamento, porque realmente é uma grande habilidade para o aluno, dentro dos sistemas lineares, aprender a trabalhar com essa técnica. Então, como é que a gente faz esse troço? O escalonamento é uma, digamos assim, é uma guia para resolver no braço sistema linear. Primeira coisa que eu faço, eu tento achar uma linha que seja mais digestível assim no primeiro cara. Então, olha só esse x aqui, ó, que está bonitinho aqui, ó, na terceira equação. Esse x aqui, ele é muito bom de trabalhar. Por quê? Se eu dobrar o tamanho dele, ele fica igual a esse. E se eu triplicar, ele fica igual a esse. Se fosse ali um outro número, por exemplo, sei lá, um 4, eu ia ter que fazer metade para acertar na primeira equação e ia ter que fazer 3 quartos para acertar na segunda. Aí já começa a ficar muito cálculo louco. Então, o que a gente faz? A gente tenta ver se tem aí alguma equação que o pivô, ou seja, a incógnita que aparece na ponta da primeira da linha, é 1. Sendo 1, beleza. Se não tiver, é o mais próximo de 1 possível. Tá? Se tiver um outro que tem 1, troquem as letras de lugar, isso não tem problema. Tá? Mas a ideia é ter pelo menos da do x. Aqui a primeira letra que aparecer tem que ter 1. Tá? Aí o que a gente faz? Eu vou pegar e vou fazer a segunda linha, eu vou pegar essa linha, a primeira linha, vou multiplicar por 2 e vou descontar da segunda linha. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? A segunda linha vai ficar assim, sem o x. Depois disso, eu vou pegar 3 vezes a primeira linha. Então, é 3 vezes o x, 3 vezes menos 2y, 3 vezes o z e 3 vezes o 2 também, tá? O resultado também. E aí, o que vai acontecer? Eu vou descontar dessa linha aqui. Então, 3 vezes x, 3x. 3x menos 3x, 0. 3 vezes menos 2y vai dar menos 6y. 2y menos menos 6y vai dar mais 8y, que é o que apareceu aqui. 3 vezes z, 3z. Então, menos 4z menos 3z vai dar menos 7z, que é o que está aparecendo aqui. 3 vezes 2, 6. 0 menos 6 vai aparecer aqui o menos 6. Então é assim que a gente trabalha para fazer. Sor, mas ainda não dá para resolver, não dá para manipular e resolver. Ainda não dá. Mas agora ela já ficou muito melhor do que estava. Por quê? A primeira equação a gente tem x, y e z. Na segunda e na terceira eu só tenho y e z. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o mesmo método. Em vez de usar a primeira coluna para a segunda e terceira, eu vou pegar a segunda coluna e eu vou usar para matar uma incógnita da terceira.
Vocês vão ver que esse passo que eu fiz agora diferiu um pouco do livro. Por quê? Porque o livro usou ali 8/3 porque ele quis matar o Y. Só que ali na malandragem eu percebi que é mais fácil matar o Z primeiro. Por quê? Sempre procure em termos unitários. Então, em vez de tentar matar o y primeiro e cair ele numa fração e começar a fazer todo um jambalaya ali de fração, eu preferi trabalhar com esse z para matar o z e depois eu resolvi o y. Eu peguei e fiz agora usando o z aqui. Então, como aqui é a relação entre esse cara e esse cara é de 1 para 7, então eu vou pegar a linha 2 e vou multiplicar por 7. E vou descontar da linha de baixo. Tu pode também fazer com o sinal contrário, né? Tipo, multiplicar por menos 7 e somar com a linha de baixo. Isso aí também funciona muito bem. Então, 7 vezes 21, 7 vezes 13y dá 21y. Então, 8 menos 21y dá menos 13y. 7 vezes menos z dá menos 7z. Então, menos 7z menos 7z vai zerar. Então, esses dois caras somem. 7 vezes 1, 7. Então, menos 6... Desculpa, 7 vezes 1, 7. Menos 6 menos 7 vai dar menos 13. Agora a gente tem aqui uma equação simples. Menos 13y igual a menos 13. Que número vezes menos 13 dá menos 13? 1. Então, agora eu já descobri que o y é 1. Então, vocês podem notar assim, eu usei a primeira equação para anular o x na segunda e terceira. Usei a segunda equação para anular o z na terceira. Agora, descobri o y, depois que eu descobri o y, eu posso descobrir o z. Descobrindo o y e o z, eu descubro o x. Por isso que a gente chama de escalonamento, porque ela faz como se fosse uma escadinha. Depois que tu acha o fio da meada, tu consegue desmontar todo o resto. Desmontando todo o resto, o que a gente tem? Sabendo que o y é 1, eu jogo na segunda linha, que é o que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo aqui. Jogo na segunda linha e aí eu descubro que o z é 2. Sabendo que o z é 2, eu vou jogar na última linha o y igual a 1 e o z igual a 2, e aí eu vou descobrir que é o x igual a 2. Então, o que vai acontecer? O meu trio de solução é 2, 1, 2. X igual a 2, y igual a 1 e z igual a 2. Tá? É um método difícil? Não. É um método lento? Não. Esse é um método, inclusive, muito rápido de fazer. Né? O método que eu vou mostrar para vocês, a princípio, parece ser mais fácil. Mas, quando a gente tem muitas incógnitas, muitas equações, começa a ficar muito complicado de fazer. Mas, para 3x3, ela é show de bola, que é a regra de Cramer. Como é que a gente faz por regra de Cramer? Primeiro a gente calcula o que eu chamo de delta. O que vai ser o delta? O delta é a matriz de todos os coeficientes organizados da matriz, os coeficientes das variáveis. Então, a primeira linha aqui está todos os coeficientes do x, da primeira, segunda e terceira linha. Na segunda coluna está todos os coeficientes do y. E na terceira linha está todos os coeficientes do z. Só lembrando, né, quando não aparece, o coeficiente é 1. Se só aparece a incógnita, né? Então, observem ali, 2, 3, 1 na primeira coluna, menos 1 mais 2 menos 2 na segunda coluna, e menos 1, mais 1 menos 4 mais 1 na terceira coluna. Faz a determinante desse cara. A determinante deu menos 13. Faz ali pela regra de Sarros. Depois de fazer isso, tu tem que fazer o que a gente chama do delta x. O que é o delta x? Eu peguei a coluna do resultado e substituí pela coluna do x. E fiz a determinante, que deu menos 26.
Fazemos a mesma coisa como ΔY, então a coluna do resultado, é colocada na coluna que anteriormente estava o Y. Faz a regra de Sarro de novo, que é que nesse caso vai dar menos 13. Até convido vocês a pausar um pouco o vídeo aí e aplicar um pouco aí, treinar um pouco a regra de Sarros. Por último, faz o ΔZ. Então, pega a coluna dos resultados e substitui na coluna do Z. E faz a determinante de novo, que no caso ali deu menos 26. Tá, eu achei esse delta, o ΔX, o ΔY, o ΔZ. Tá, mas como é que eu acho as variáveis? Ah, então aí o Kramer foi um cara, porque ele percebeu o seguinte, que se eu pegar o ΔX e dividir pelo delta, eu acho exatamente o valor de x. Mesma coisa para o y e mesma coisa para o z. Ah, Sora, assim é muito mais fácil. Na 3x3, eu concordo com vocês. Eu prefiro fazer essas determinantes que fazer por escalonamento. Mas, se eu tiver 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 equações, já fica inviável fazer por Kramer. Já. O Kramer é bom até 3x3. Uma coisa bacana de vocês tentarem fazer o Kramer é pegar uma equação, um sisteminha aí de primeiro grau, que vocês estão acostumados a fazer, e fazer por Kramer, só para ver aí. E aí tu sabe fazer no braço e sabe fazer por Kramer. Então é um negocinho interessante aí de vocês fazerem. Tá? Então é uma matéria que vocês já viram, tá? Só para relembrar como é que é. Vocês precisam optar por uma das duas? Eu acho que não. Quando é que vocês vão precisar essencialmente da regra de Kramer? Quando a gente for classificar sistemas lineares. Como é que a gente classifica os sistemas? Então, a gente tem o SPD, que é o sistema possível determinado, que ele, além de ter solução, ele tem uma única solução. A gente tem o sistema possível indeterminado, que é quando o sistema ele tem infinitas soluções, ou seja, não é a única solução, ela é possível e não é única. E a gente tem o sistema impossível, que é aquele que não possui solução. Vamos colocar no exemplo para ficar um pouco mais fácil. Um exemplo de SPI de sistema possível indeterminado, é x mais y igual a 7, 2x mais 2y igual a 14. Se vocês notarem, as linhas são proporcionais. Eu simplesmente peguei a primeira linha e multipliquei por 2. O que vai acontecer? O 13 e 4 vai funcionar. O 5 e 2 vai funcionar. O 6 e 1 vai funcionar. Então, vai ter infinitos números que a soma é 7. E aí, quando a soma for 7, vai funcionar o de baixo ali também. Então, qualquer dois números somados igual a 7 vai ser a solução desse sistema. Então, como vocês podem ver, se a gente levar isso para o conjunto dos reais, a gente tem aí infinitas soluções. Agora, o que é um sistema impossível? Parecido. Só que, em vez de continuar na dobra, eu dei uma mexidinha em algum lugar. Então, x menos y igual a 6, o que eu fiz? Eu peguei as variáveis e multipliquei por 2. Então, 2 na x mais 2y, só que eu botei igual a 15. Pô, se eu dobrei, tinha que dar 12. Se eu estou dobrando e dá 15, então isso nunca vai funcionar. Eu nunca vou achar dois números que somados dão 6 e o dobro deles somados vai dar 15. Não tem como isso. O dobro deles somados vai ter que dar 12. Não tem o que fazer. Então, isso é uma maneira rápida, por exemplo, do professor construir um sistema impossível para os alunos. A gente pega, multiplica por um número assim, ao lado esquerdo da equação, e aí não multiplica pelo mesmo número ou dá uma ajeitada do lado direito da equação, que aí vai virar um sistema impossível. Mas como é que a gente descobre isso na prática usando Kramer? Dessa maneira. Então a gente faz o delta, né? Vamos pegar ali o SPI ali na esquerda. A gente faz o delta vai dar zero. Por que vai dar zero? Porque vai ficar 2 menos 2. O que vai acontecer com o ΔX e o ΔY? Também vão dar zero. Usando a regra de Kramer, como o x é ΔX sobre delta, vai dar zero dividido por zero.
E eu não sei se trataram disso com vocês, mas 0 dividido por 0 não é impossível. 0 dividido por 0 é uma indeterminação. É que o resultado está indeterminado. Ele pode ser muitas coisas, mas com certeza impossível não é. Agora, no sistema impossível, o que vai acontecer? O delta vai dar zero e algum dos outros deltas vai dar negativo. Ou, desculpa, vai dar um número qualquer diferente de zero. Aí sim, ó, por exemplo, nesse caso aqui, 0, 3 dividido por 0 ou menos 3 dividido por 0, a gente sabe que é impossível dividir por 0. Então aí é por isso que esse sistema é classificado como impossível. Finalizando então, eu fiz esse fluxograma aqui para ajudar vocês. Então como é que eu classifico? Se é determinante o delta dá zero, então eu calculo. Se o delta x, o delta y, o delta z todos derem zero, eu tenho um sistema possível indeterminado. Se o Δx ou o Δy ou o Δz, pelo menos um deles, der diferente de zero, então o nosso sistema é impossível. Se o delta dá diferente de zero, já está de cara. Sistema possível determinado. Está errado aqui. É determinado. Tá? Desculpa aí, acabei na hora de escrever e acabei me passando. Mas quando o delta é diferente de zero, é um sistema possível determinado. Finalizando nossa aula, então, sistema homogêneo, o que é? É quando todas as equações são igualadas a zero. Nesse caso, a única solução que vai ser possível vai ser 0 e 0. Ou melhor dizendo, não é que é a única solução, pelo menos a solução trivial, que é x igual a 0, y igual a 0, funciona. Pode haver outras? Pode, mas a gente já sabe que a solução homogênea funciona. Né? Isso aí vai funcionar quando a gente for discutir aí, alguns tipos de sistema que o número de variáveis não é a mesma coisa que o número de linhas de equação, que aí são sistemas que a gente chama de linearmente dependentes e linearmente independentes. Tá? Isso é uma coisa que vocês vão ver, vocês vão lembrar de mim, da Marília e da Adriana e do Leria e de toda a equipe da matemática, quando vocês começarem a ver lá, quem for para as exatos, ver lá a parte de álgebra linear. Bom, gurizadinha, então como eu falei para vocês, estamos com alguns problemas técnicos no Edge Puzzle, então eu vou ter que parar a aula por aqui. Então, quinta-feira, deem uma olhada aqui no Moodle que eu vou postar as atividades. Ah, e outra coisa, eu falei que tinha surpresa para a próxima aula. Então, depois da Páscoa, o meu presente de Páscoa para vocês não é ovo de chocolate. Vai ser um simulado. Tá? Eu estou organizando ainda como é que eu vou fazer, pode ser que seja pelo formulários Google. Tá? Vou fazer um simulado de matemática com vocês ali, provavelmente com umas 10 ou 20 questões para vocês responderem. Vou liberar para vocês no horário de aula e vou dar para vocês ali umas 6 horas para vocês fazerem. Tá? Por que 6 horas? Na verdade é umas 2 só aqui para fazer, mas como eu sei que alguns têm uns problema técnico, às vezes não funciona, às vezes a internet cai, então eu vou estender um pouco o prazo aí. Vocês vão ter algumas horas a mais do que a aula para fazer. E aí eu peço que vocês enviem. Ah, mas Sor, se for pelo formulários Google, pela internet, a gente vai poder colar. Bom, galera, olha só, vocês já estão bem grandinhos, né? Vocês sabem que agora é vocês e vocês mesmos. Vocês não tem que provar nada para mim, vocês não tem que provar nada aí para o corpo de professores, tá? O Prevest, ele é uma coisa para vocês. E se vocês podem colar à vontade. O que vai acontecer? Vai acontecer que na hora lá vocês vão ser elogiados em algum momento dentro da escola, mas aí quando vocês chegarem no vamos ver mesmo lá no Enem, no vestibular, vocês vão ter um resultado horrível. E aí não vai ter adiantado se escolar. Porque na hora da prova lá, gente, é vocês com vocês mesmos, não adianta vocês ficarem colando. Tá? Então, assim, eu peço que vocês sejam o mais éticos possível e não passem a resposta para os colegas para a gente poder ter um simulado aí, não busquem na internet os resultados. Tá? Eu vou tentar botar algumas questões inéditas minhas para vocês não terem que ficar copiando aí para buscar a resposta na internet. Então, façam e tentem ir bem, tá, gente? Para vocês, o que eu falo, ir bem no simulado é acertar mais do que 70% nele, tá?
Então, vamos fazer aí como se fosse para valer, num ambiente calmo, tá? Não parem no meio do caminho, façam tudo numa tacada só. Papel para poder fazer os cálculos do lado. O que, que vai cair no simulado? Que a gente viu na aula minha e da Marília até agora. Então, funções, matriz determinantes, sistemas lineares. Vai ser isso que a gente vai fazer aí nesse simulado online, tá? Eu vou, para dar uma diminuída aí na cadência da aula, eu vou diminuir um pouco as aulas teóricas, vou fazer mais exercícios por enquanto, e eu vou colocando esses simulados no meio aí para a gente dar uma largada na matéria, enquanto esperamos aí a curva de casos da quarentena diminuir para a gente poder começar a ter as aulas presenciais de novo, tá? Então tá aí, galera. Então nos vemos na próxima semana. Só lembrando aí que os exercícios vão estar disponíveis a partir da quinta-feira, tá? Bom feriadão a todos, boa Páscoa a todos e conforme eu vou tendo novas notícias, a gente vai divulgando aí, eu ou os outros professores, a gente vai divulgando aí pelo Moodle. E lembrando sempre que cuidem qualquer fofoca ou qualquer notícia aí, fake news aí pela internet, né? Nós aqui do Código Militar a gente só se manifesta por meio de comunicados oficiais no site, que geralmente são replicados nas redes sociais da escola. Tá? Então, o comando continua, junto com a DEPA e Ministério da Saúde e outros órgãos oficiais, monitorando a situação, assim que puder, assim que for viável e seguro para todos os envolvidos, a gente está voltando com as aulas presenciais, tá? Então, boa Páscoa a todos, se cuidem e nos vemos na semana que vem.